Olá, irmãos, estamos mais uma vez aqui querendo trazer uma palavra a vocês. Mais um domingo e esse domingo do Dia das Mães, um tanto diferente. A gente não pode comemorar esse Dia das Mães em ajuntamento na igreja. No entanto, fica aqui a nossa homenagem às mães e eu gostaria de dizer que as mães talvez sejam o mais perto que o ser humano pode chegar do entendimento do que é o amor incondicional, quando se olha para o amor que uma mãe sente por seus filhos e de tudo aquilo que ela é capaz de fazer por seus filhos, independente da maneira como eles são ou aquilo que eles fizeram. Talvez seja o mais perto que a gente possa chegar para entender o que é o amor incondicional. De fato, o amor que uma mãe sente por seu filho, tudo aquilo que ela faz por seus filhos, são grandes exemplos para nós de como se deve amar verdadeiramente. A vida das nossas mães, a expressão das atitudes das nossas mães podem nos ensinar muito sobre aquilo que é amor. Muitas mães também enfrentam grandes lutas nesse momento com seus filhos, filhos que podem ser problemáticos ou que podem ter alguma enfermidade. No entanto, a essas mães, eu creio que Deus tem recompensas especiais e Deus deseja manifestar a sua glória através do sofrimento dessas mulheres, através das lutas dessas mulheres. E é sobre luta, sobre sofrimento que eu gostaria de falar hoje com vocês também, não só para as mães, mas também para toda a nossa igreja, tendo em vista o momento que a gente passa. Eu sei que a gente fala tantas vezes que esse momento é difícil, no entanto, a nossa intenção aqui é fortalecer a todos. Por isso eu gostaria de ler um texto, o texto de 1 Pedro, uma carta que eu gosto muito de ler, e é uma carta que fala muito sobre vencer as provações, vencer o sofrimento, e eu gostaria de ler o texto lá da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, esses dois versículos apenas, eu gostaria que você acompanhasse conosco a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Então, irmãos, o texto que nós acabamos de ler aí de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, Pedro está falando sobre o sofrimento. Na verdade, nesse capítulo, Pedro é bem enfático com relação a esse tema, e nestes dois versículos ele fala sobre as atitudes do cristão diante do sofrimento, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu tenho falado bastante em nossas mensagens sobre a soberania de Deus, e a pergunta que fica aqui então seria: se Deus é soberano e se Deus faz tudo tão somente para a glorificação do seu nome, qual deve ser então a nossa atitude? O que eu devo fazer? O que eu faço quando o sofrimento vier sobre mim, sobre a minha família? E Pedro, eu penso que esses dois versículos são dois versículos que falam bastante sobre isso. É claro que a primeira resposta seria confiar em Deus acima de todas as coisas, mesmo no sofrimento. No entanto, Pedro fala de algumas coisas mais específicas aí, e eu gostaria de meditar nisso com vocês hoje. Então, a primeira coisa que Pedro nos ensina sobre o sofrimento, a nossa primeira atitude é que nós devemos entender que o sofrimento é compatível com a vida cristã. Quando Pedro fala no versículo 12, a primeira parte, ele diz que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge em nosso meio. Esse fogo ardente, Paulo estava se referindo ao sofrimento, à luta que a igreja passava naquele momento, e eu creio que também é muito pertinente ao que nós passamos nos dias de hoje.
Então, a questão aqui é que o sofrimento faz parte da vida cristã. Então, o cristão ele não pode olhar com surpresa para o sofrimento como se o sofrimento fosse algo incompatível ou distante da vida cristã. Na verdade, o cristão deve esperar passar por provações. Ninguém que entrega a sua vida a Cristo Jesus, mesmo sendo Ele soberano e todo-poderoso, está distante, está livre das lutas e dos sofrimentos. Na verdade, o cristão passa por todas as lutas, assim como qualquer outra pessoa. Jesus mesmo, ele é reconhecido na Bíblia como aquele por quem se tornou humano e passou por todas as lutas que um ser humano passa. Então, Cristo Jesus, ele é o maior exemplo para nós de que ser filho de Deus não quer dizer que você está isento de luta e de sofrimento. Jesus também nos ensina no capítulo 16 de João, versículo 33, ele diz que no mundo vós passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o cristão não está isento de luta e não está isento do sofrimento. Então, a primeira atitude do cristão é que ele não deve olhar com estranheza para as provações, para o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida cristã. Em segundo lugar, nós devemos entender que esse sofrimento é pedagógico, ou seja, esse sofrimento tem um propósito. O sofrimento vem para nos provar e não para nos destruir. Isso está na segunda parte do versículo 12, quando ele diz que este fogo vem com o objetivo de nos provar. Ora, isso é interessante pensar um pouco sobre isso, porque a gente pode muito bem olhar para a questão de ser provado e muita gente pode pensar que ser provado é ser testado, né? Mostrar para si mesmo ou provar para os outros que você é capaz ou que você não é capaz. Tudo bem, eu até entendo que o sofrimento também serve para Deus nos mostrar que nós não temos o controle total das nossas vidas e que nós somos totalmente dependentes dele. No entanto, o objetivo não é nos desanimar. O objetivo de Deus não é nos derrubar, nos destruir. Não é esse. O objetivo da provação é nos tornar melhor do que o que nós somos. Então, a provação, ela na verdade não é um teste de caráter somente, mas é um refinamento do caráter, é uma melhoria para o seu caráter. Então, na verdade, nós temos que olhar para o sofrimento e encarar isso da seguinte maneira, de que nós devemos sair do sofrimento melhor do que o que nós entramos. Quando você olha, por exemplo, para a situação em que nós estamos passando da pandemia, o que nós devemos pensar é isso, que a humanidade deveria sair melhor do que entrou. Os nossos sentimentos devem sair mais aflorados, nossos sentimentos, nosso amor pelo próximo é uma das coisas que deveria aumentar durante essa pandemia e que quando essa pandemia passar, nós saímos então com muito mais amor do que nós entramos, amando muito mais as pessoas do que quando isso tudo começou. Então, o objetivo da aprovação, um dos objetivos da aprovação é esse, que nós nos tornemos melhor do que o que saímos, do que o que entramos, né? Nós nos tornemos melhor do que somos. Uma analogia interessante sobre isso, por exemplo, sobre a questão do fogo, é a questão dos metais preciosos, né? Quando estão no fogo, o objetivo do fogo é purificar esses metais. E assim, então, quando todas as impurezas saem desse metal, tudo o que fica é a coisa mais preciosa, a coisa de mais valor que tem nesse metal. E essa substância mais preciosa, ela adquire um valor quase que inestimável. O cristão,
ele deve olhar para a provação, para as lutas também dessa forma. Seja a dificuldade financeira, seja a solidão, seja a enfermidade, seja problemas emocionais, problemas familiares, problemas no casamento, Deus está fazendo uma obra por meio dessas coisas. E a gente não deve olhar somente para o futuro como sendo obra de Deus, né? Como os bons resultados que eu vou colher, essa provação, que isso é obra de Deus. Mas a própria provação em si também faz parte do plano de Deus para que nós nos tornemos melhor do que somos. Em segundo lugar, Pedro nos chama a atenção a atenção de que nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento. Isso é o que ele fala no versículo 13, quando ele diz então que nós devemos nos alegrar. O sofrimento, então, ele não é motivo de tristeza. Na verdade, ele é motivo de alegria. Isso é muito estranho, muito contraditório. Não é algo que a gente pode entender. Como posso me alegrar nos sofrimentos? Mas o que eu acho interessante, Paulo, quando ele escreve sua carta aos Filipenses, quando você lê a carta aos Filipenses, você vai ver que uma das coisas que mais Paulo coloca em evidência é justamente a alegria por passar por grandes provações, a alegria por passar por sofrimentos. E ele destaca também que os filipenses, aquela igreja de Filipos, também deveria se alegrar pelo sofrimento que passava. Paulo demonstrou a alegria mesmo diante da morte, isso a gente lê lá em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo também, mesmo estando preso em Atos capítulo 16, ele cantou ao Senhor. Ou seja, havia alegria no coração de Paulo, mesmo diante da perseguição e diante do sofrimento. Paulo se alegrava no sofrimento porque entendia que as coisas espirituais estão acima das coisas materiais e que o futuro tem muito mais valor que o presente, o eterno, aquilo que é eterno, aquilo que nós buscamos alcançar eternamente, tem muito mais valor do que as coisas materiais, as coisas temporais. Por isso Paulo sempre se alegrava no sofrimento e também nos estimulava a nos alegrar no sofrimento. Mas como e por que nos alegrar no sofrimento? Ora, primeiro nós devemos entender que o sofrimento do cristão significa partilhar também das aflições passadas. Para o cristão, o sofrimento significa partilhar das suas aflições passadas. Ora, nós não somos necessariamente, como dizer assim, participantes do sofrimento de Cristo na cruz, porque esse sofrimento somente Cristo foi quem passou, somente Cristo entendeu o peso de carregar o pecado da humanidade e de morrer na cruz em favor da humanidade. Mas quando nós sofremos da mesma forma também quando Cristo sofreu, da mesma forma que Cristo sofreu e com o mesmo propósito que Cristo sofreu. Cristo também sofreu na terra e nós também passamos por essas mesmas dificuldades que Cristo Jesus passou. Então, a gente deve lembrar que o meu sofrimento me aproxima ainda mais de Cristo, porque Ele também sofreu. Filipenses 1:29, Paulo nos ensina que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, mas não somente isso, de crer nele. Então, o sofrimento nos leva cada vez mais para mais perto de Cristo. E aqui a gente deve ter sabedoria para entender que quando nós estamos passando por lutas e por sofrimentos, a nossa atitude não deve ser de nos distanciarmos de Cristo, mas sim de buscar a Cristo cada vez mais e verdadeiramente com mais intensidade. Muitas vezes com choro, com pranto, mas essa aproximação com Cristo nos traz alegria em meio ao sofrimento.
Em segundo lugar, para o cristão, eu digo em segundo lugar, a questão o que significa alegrar no sofrimento. Para o cristão, o sofrimento significa comunhão com Cristo no presente. Então, era comunhão com Cristo no seu sofrimento passado, mas também é comunhão com Cristo no seu sofrimento presente. Então, Cristo está presente conosco na fornalha. Olha aí a analogia do fogo voltando mais uma vez, né? Cristo, como diria Hernandes Dias Lopes, é o quarto homem que anda na fornalha, né? Quando nós estamos em sofrimento. Assim como os amigos de Daniel, os 3 amigos de Daniel estavam ali dentro da fornalha por servirem a Deus, surge ali no meio deles um quarto homem com eles que os fortalecia, que os impedia de se queimarem. Então, nós estando no meio da fornalha, ou seja, no sofrimento, nas lutas, Cristo está conosco. Então, o sofrimento nos aproxima de Cristo agora também no presente, não só no sofrimento passado. Nas noites escuras da alma, Deus está conosco e Ele segura pela nossa mão, como diz em Isaías 41. Mateus 28 e 20, que eu falei no domingo passado, né? Que Jesus prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. E também para o cristão, o sofrimento significa partilhar da glória futura. Deus não só substitui o sofrimento por glória, mas Ele transforma o sofrimento em glória. É como uma mãe que passa por dores de parto. Aquele momento das dores são muito fortes e muitas mulheres gritam de dor, mas passando por esse momento de sofrimento, quando nasce a criança, a alegria enche o coração daquela mulher, enche o coração dessa mãe. E, na verdade, o nascimento de uma criança enche toda uma família, toda uma comunidade de alegria. Mas essa grande alegria, veja só que interessante, veio por um momento de dor. Então, Deus tem um propósito também com isso. Deus mostra o seu propósito com isso. É que passando pela luta, pelo sofrimento, nós alcancemos um momento de luta, um momento de alegria, um momento de regozijo, um momento de glorificação. Então, nós precisamos olhar para o sofrimento pela ótica da glória futura. Romanos 8 e 18, Paulo nos ensina que o sofrimento do tempo presente jamais poderá ser comparado com a glória que há de se revelar em nós. Também em 2 Coríntios 4, 17, Paulo nos ensina porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, este momento de luta, este momento de sofrimento, tem tão somente o objetivo de nos conduzir para a glória futura, no reino dos céus, em Cristo Jesus. Nos torna pessoas melhores aqui na terra. As lutas e sofrimentos nos tornam pessoas melhores, de mais fé, que procuram ser mais obedientes a Deus e a sua palavra, mas também nos conduz para a grande alegria da glória futura no reino dos céus, na presença do nosso Deus, onde não haverá mais lágrimas, onde todas as lágrimas serão enxugadas, onde toda a nossa dor passará. Não haverá luto, nem haverá pranto, nem dor, como nos ensina a Bíblia em Apocalipse. Esta é a grande esperança cristã. O sofrimento produz comunhão com Cristo Jesus e alegria. O sofrimento não é estranho, não é nada novo na vida do cristão. O sofrimento tem propósito na vida do cristão. O sofrimento, mesmo para o cristão, mesmo na vida do cristão, é também motivo de alegria, pois no sofrimento nos aproximamos mais de Deus e no sofrimento também somos preparados para
nos tornarmos pessoa melhor aqui mesmo na terra, mas também para alcançar a glória futura no reino de Deus, na presença do nosso Senhor e Salvador, onde já não haverá mais nem dor, nem pranto, nem sofrimento, nem luto. Toda a nossa vida, por toda a eternidade, estaremos então com o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Essa é a nossa palavra para vocês, para toda esta igreja, que as nossas famílias, as nossas vidas, mesmo no sofrimento, sejam fortalecidas em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e uma boa semana.